mais um ano e mais uma nova animação de Homem-Aranha. E muito não me engano, essa daqui é a 7ª versão do Cabeça de T em matéria de séries para a TV, por assim dizer. E como eu tenho esse canalzinho maravilhoso sobre audiovisual e afins, por que não comentar tal lançamento? A série talvez se chama Your Friendly Neighborhood Spider-Man ou Seu Amigão da Vizinhança, Miranha. A animação trazendo um novo universo ou continuidade para nosso querido herói. Dessa vez renderizado em 3D, e um que não ficou de meu agrado, especialmente quando ela existe no mesmo momento que algo bonito feito Aranhaverso, né, existe. E sim, eu sei que são pretensões diferentes e orçamentos, né, eu compreendo, mas eu ainda acho que eu tô no meu direito de olhar pra essa coisa e falar que ela é muito feia, porque ela é muito feia. Até parece uma espécie de tradição com séries aí em CG do Homem-Aranha, né, porque tem aquela mais antiga também, The New Animated Series, que só durou uma temporada e, bom, por que será? Mas antes de mais nada, eu acho interessante pontuar uma questão, o aspecto fidelidade, que vai ser o âmago do debate sobre essa série até a conclusão dessa temporada e provavelmente das seguintes, se acontecerem. Eu sempre bato muito na tecla de fidelidade enquanto abordando adaptações. Eu acho que se tu se der ao trabalho de pegar o direito de uma marca famosa, ou mesmo uma que não seja também, para fazê-lo em outra mídia, é imperativo que se respeite suas origens, personagens e temas. Inclusive foi um dos meus pontos enquanto criticando a horripilante série de Castlevania pela Netflix lá no meu canal principal, o Hard V, confere lá inclusive. Só que aí que vem o pulo do gato. Por mais que fidelidade importa pra caramba, em matéria de heróis, de HQ, tanto Marvel quanto DC, a gente tem que dar o braço a torcer que fidelidade nunca foi o foco deles enquanto lidando com seus personagens. Por exemplo, a gente chega nessa nova animação do Miranha aí devemos demandar fidelidade a qual versão exatamente? Ao Amazing, ao Ultimate, ao Noir, ao 2099, ou o Superior, ou mesmo quem sabe os do cinema, entendem? Tem muitas versões e releituras, umas mudando mais, outras menos, mas o ponto é, HQ de herói e consistência não andam muito junto não. Portanto, eu diria que cabe sim espaço para mudanças e reinterpretações, desde que sejam boas reinterpretações. Esse é o pré-requisito. E com tudo isso posto, o que é esse tal de Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Até o momento da gravação desse vídeo foram liberados 2 episódios, onde nos é narrado o início das aventuras do Cabeça de Teia nesse novo universo. A animação tem uma estética que emula HQ antigo, lá da origem do personagem, coisa que eu vou ser bem sincero, não me agrada muito, mas aí um aspecto pessoal, não é algo objetivo, certamente tem pessoas que podem achar isso super legal, então, né, paciência. E como citei mais cedo, tudo isso é renderizado em 3D e não exatamente um 3D vistoso. E eu falei isso porque ele contém animações meio travadas, além de alguns frames bem questionáveis, vamos colocar assim. Então, definitivamente, essa série não me agradou esteticamente, não. E eu chuto que provavelmente esse elemento será um dos mais criticados ao longo do tempo que essa série seguir em exibição. O episódio 1 começa alguns minutos antes do incidente onde Peter adquire seus poderes através da picada de uma aranha modificada. Só que aí que entra a primeira subversão. Tal evento não acontece na típica excursão escolar em algum laboratório, mas sim na rua, em frente à escola no primeiro dia do garoto, onde um portal do Doutor Estranho se forma sobre o prédio e dele cai no mesmo e também uma espécie de monstrengo aracnídeo, tipo um Venom, mas de maneira mais bestial. Enfim, e aí após a batalha, antes do portal se fechar, de lá uma aranha desce e faz o serviço no Peter. Aí nisso acontece um salto para o garoto já estando familiarizado até certo ponto com seus poderes, contendo uma roupa provisória que já o permite nas horas vagas exercer suas atividades de herói pela vizinhança. O episódio 1 serve mais que tudo para contextualizar essa nova interpretação do universo do personagem, setar o tom e apresentar os personagens de suporte, que curiosamente são um dos pontos mais chamativos no debate público aí dessa série, já que a maioria consiste de personagens etnicamente diversos, bem aos moldes do que vimos em boa parte da cultura pop nos últimos anos. Sendo mais preciso, personagens como Norman Osborn e seu filho Harry, agora são negros. O Dr. Connors, que é o Dr. Lagarto, agora é Doutora Connors, e também é uma moça negra. O interesse amoroso do Peter, ao menos agora no começo, também é uma personagem aí na mesma linha. Ou seja, nada de Gwen ou Mary Jane, que bom, tirando as cagadas dos filmes do Holland, lá que eu sinceramente não gosto desses filmes, mas essas duas aí sempre foram os romances do personagem, né, os principais. E como vocês podem notar, os personagens que cercam o Peter estão bem diferentes, até dá a impressão que eles queriam mexer, talvez com o Miles, e não com o Peter, dada essa vibe toda aí da série, mas que, de repente, por conta do uso dele no Aranhaverso, tiveram que se conter com o personagem original, né, que dó, o personagem tão pouco querido, né, aí você fica naquele questionamento, né, qual a intenção dessas mudanças? Porque claramente me parece uma incisão baseada numa escolha de trazer mais diversidade e representatividade. Agora, pode diversidade ou representatividade tornar uma obra melhor? Se
você não é burro, você sabe que a resposta é não. Essas características não podem possivelmente melhorar o roteiro. E se você assistindo ainda discorda, eu proponho um exercício muito simples. Me diga como ter tais elementos, no caso diversidade e representatividade, melhoram as seguintes coisas dentro de uma história. O enredo, por exemplo, ele fica mais complexo? O texto, no caso as falas dos personagens ficam melhores? Os arcos de tais personagens se tornam mais interessantes? As cenas de ação se tornam mais bem coreografadas e impactantes? Os romances ficam mais apaixonantes? As cenas de humor aí são mais engraçadas? E as dramáticas mais tristes? Pois é, né? Inserir tais questões na obra não ajuda em nenhum dos possíveis elementos que poderiam tornar tal história em algo melhor. Quem diria, né? É apenas um ato de sinalizar virtude, ao meu ver. E essa série, assim como muitas outras dos últimos, sei lá, 10 anos, se apresenta com essa pretensão equivocada. Aí, tentando ser positivo, eu posso até tentar dar o benefício da dúvida pra série, no sentido de que, de repente, existe de fato um ponto pra justificar essas mudanças. A gente só não viu porque acerta no começo. Mas aí, só assistindo pra ver. O ponto é que, à primeira vista, é essa impressão que vem, não tem jeito. Aí o episódio 2 segue a partir do cliffhanger do primeiro, onde eles imitam a cena que vemos no filme Capitão América 3, onde o Tony Stark visita o apartamento dos Parkers a fim de fazer uma proposta para o Peter. Só que no caso quem pega esse papel é o Norman Osborn, o que dá a impressão que ele fará o papel de mentor do Peter. Escolha criativa curiosa, é assim. Inclusive, tem várias cenas e momentinhos ali que eles emprestam desses filmes recentes. Até a questão, por exemplo, da Tia May ser jovem, e quando você olhava nas artes aí promocionais que mostrava todos os personagens juntos, tinha essa moça aí perto do Peter, e eu até achei que era a Mary Jane, pra você ter noção de quão jovem ela parece, dependendo da pose e a retratação ali do momento. Então é curioso que por mais que ele não tá adaptando nenhum filme, ele tá muito derivativo. E dos piores filmes, a meu ver. Então boa parte do segundo episódio é gasto do Peter participando desse programa aí para jovens geniais lá na Oscar. As coisas não começam muito bem, mas eventualmente ele cai sob a tutela da Dra. Connors, onde finalmente as coisas passam a funcionar pra ele. Mas o dever aí de herói acaba o chamando e ele precisa dar uma fugidinha rápida pra salvar o dia, enfrentando um maluco pirotécnico lá, atacando fogo num prédio. Onde nos é mostrado que as coreografias de luta talvez não serão as mais memoráveis em matéria de Homem-Aranha. Aí tendo salvo o dia, ele regressa, mas atrasado, e com isso é convidado a responder diretamente ao Norman, onde ele interpreta que pisou na bola e esperava ser repreendido. Mas na verdade o Norman queria mesmo questioná-lo acerca de sua identidade secreta, já que o Zé Ruela se trocou ainda dentro do prédio e uma das câmeras de segurança o pegou no ato, assim terminando em mais um cliffhanger. Agora, eu não vou chegar aqui e fingir que dá pra tirar uma super conclusão a partir desses 2 episódios. Afinal, a trama em si nem foi montada. Eu não sei dizer qual que é o arco aí, qual que é a parada que eles estão fazendo, né? A gente ainda não viu o suficiente pra julgar com precisão os personagens, suas funções dessa trama. O que eu posso pontuar de interessante ou de adequado é o uso do formato narrativo que não é episódico. Tu vê que existe um arco de eventos para a temporada que ela vai se desenrolando a cada episódio novo. Diferente das animações anteriores que costumavam operar de maneira episódica. Ou seja, cada episódio é uma historinha que começa e termina nela mesma. Agora, mesmo que ela tenha essa natureza mais contínua, isso vai fazer alguma diferença se no fim das contas a história em questão for boa. E aí não tem como a gente saber ainda. Inclusive, me preparando pra assistir tal série aí nova, eu fui reassistir a animação do espetacular Spider-Man, que ao meu ver, e eu acho que também é meio que considerada de fato uma das melhores animações pra TV do personagem. E eu já adianto, sim, ela segue sendo muito legal mesmo. E é curioso porque assim como a atual aí, esse espetacular Homem-Aranha também reinterpreta várias coisas, só que de maneira um pouco mais próxima à base, no caso, né, as histórias mais clássicas. Então ela soa diferente, mas um diferente sem causar estranheza, que ajuda a se manter engajado no material. Já essa aí recente, o interesse que ela me gerou, tendo visto 2 episódios, foi sinceramente meio que inexistente. No máximo existe a curiosidade mórbida, sabe? Eu quero ver, que eu sei que uma hora vai capotar hard, e aí você quer estar lá pra apontar o dedo da risada, sei lá. E esse não é o sentimento que eu gostaria de ter em relação ao material desse personagem, porque ele é meu herói favorito. E aí, Luke, o que você achou desse Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Olha, não preciso falar que está feio, né? Então eu só quero apontar que eu achei essa abordagem muito amigável. Homem-Aranha não é um personagem sombrio nem nada. Mas durante a sua vida como Peter ele deveria sofrer um pouco mais. Pelo que deu a entender, nem bullying ele sofre na escola. Tá errado isso daí. Sabe as colocações. Mas é isso, pessoas. Não estou super animado para continuar vendo. Contudo, se o vídeo tinha uma performance legal, e se quem assistir deixar um comentário aí interessado em minha opinião acerca dessa série, eu posso considerar seguir assistindo. E quem sabe fazer outro vídeo mais tarde, conforme for possível julgar com mais precisão se essa animação presta ou não. Belezinha? Então, até a próxima.